Quando duas histórias começam a se entrelaçar, algo quase sempre acontece antes de qualquer palavra direta, antes de qualquer declaração explícita. O mundo ao redor muda de textura, pequenos ruídos ganham significado, gestos ficam mais lentos, coincidências surgem como fios invisíveis puxando você para a mesma direção. É nesse território delicado que Jung dizia que o inconsciente fala mais alto, e quando o inconsciente fala, as intenções reais de alguém, inclusive o que ele sente por você, deixam rastros que só quem está desperto consegue captar. Há sinais que não vêm apenas dele, mas do campo psicológico que se forma entre vocês. Microexpressões que duram menos que um piscar, um alinhamento inesperado de escolhas, a sensação de reconhecimento que aparece sem causa racional. E por que isso importa? Porque antes de um homem admitir o que sente, sua psique já está tentando contar a verdade. Sempre. A promessa aqui é simples: perceber o que normalmente passa despercebido. Entender não apenas o comportamento dele, mas o movimento simbólico que o envolve. Jung falava que toda relação começa como um espelho, uma projeção mútua. Quando alguém está apaixonado, sua sombra se move. Ele tenta controlar, tenta esconder, mas nesse esforço ele justamente revela. O olhar que trava por meio segundo a mais. A voz que muda de ritmo quando você se aproxima. O corpo que se orienta na sua direção mesmo quando ele tenta fingir indiferença. Nada disso é acidental. A psique não sabe disfarçar completamente. Existe uma chave simples para começar a enxergar tudo isso. Presença afiada. 3 palavras. Elas mudam o modo como você percebe cada detalhe. Quando você afia a sua presença, você não força a interpretação, você apenas nota. E notar é o primeiro passo para compreender se o universo está conspirando ou se é apenas ruído emocional. Por que essa chave funciona? Porque a atenção profunda age como luz dentro de uma sala onde alguém tenta esconder objetos atrás das cortinas. A luz não acusa, não invade, apenas torna impossível ignorar o que está ali. Quando você observa sem ansiedade, sem expectativa, você acessa o campo sutil que Jung chamaria de função transcendente, o ponto onde o consciente e o inconsciente começam a conversar. Imagine por um instante que tudo ao redor se torna uma superfície d'água. Cada gesto dele gera pequenas ondas. Algumas são aleatórias, outras são padrões. Seu corpo se aproxima, ele recua meio passo, mas os pés continuam virados na sua direção. Ele fala de algo trivial, mas as pupilas dilatam no exato segundo em que você toca levemente o braço dele. É como se o lago dissesse: aqui existe algo. Para experimentar isso de forma prática, faça o seguinte exercício enquanto estiver perto dele. Respire fundo, solte a atenção do que você quer e observe apenas o que é. Preste atenção no ritmo da fala, na sincronia entre vocês, no quanto o ambiente parece apertar ou expandir a energia quando você chega perto. Não questione ainda, só perceba. A percepção é o portal que separa ilusões de sinais reais. E conforme você entra nesse estado de presença afiada, começa a notar mudanças dentro de si também. Você sente mais clareza, menos dúvida, menos necessidade de decifrar desesperadamente. Porque quando a atenção está madura, a verdade se revela com naturalidade. O universo tem esse comportamento curioso. Ele responde quando você o escuta de verdade. A atração verdadeira quase nunca começa com claridade. Ela nasce como uma vibração discreta, um desvio mínimo no comportamento dele que só quem está em estado de individuação ou caminhando para isso percebe. Quando Jung falava que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas, ele descrevia justamente essa fase. Nada explode ainda, mas as reações iniciais já começaram. Silenciosas, inevitáveis, profundas. É o momento em que ele tenta se manter no controle, mas o inconsciente dele já tomou a dianteira. Observe como o tempo se comporta quando vocês estão juntos. Há instantes em que a conversa parece ficar mais densa, como se o ar ganhasse peso. Ele nota algo em você e tenta disfarçar,
Mexe no celular, muda de assunto, brinca com algum objeto, mas a energia o denuncia. A sombra dele, o conjunto das partes dele que ele tenta esconder, começa a se mover. Sempre que ocorre um afeto involuntário, a sombra reage primeiro. O rubor inesperado, o toque que dura um pouco mais, o silêncio que revela mais do que qualquer frase. Há um ponto em que o universo cria pequenas coincidências para aproximar duas pessoas. Vocês esbarram no mesmo lugar, pensam na mesma ideia, fazem a mesma piada sem combinar. É o campo simbólico se formando. Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos que não têm causa direta, mas possuem significado. Quando alguém está apaixonado, o campo simbólico fica mais ativo. É como se o mundo inteiro começasse a organizar discretamente a sua presença na vida dele. Existe uma chave simples aqui: ouvir o invisível. 3 palavras. Não busque provas, busque padrões. Ele olha para você quando acha que você não está olhando. Ele lembra detalhes mínimos que você falou uma única vez. Ele muda o tom quando fala seu nome. Não são gestos grandiosos, são microfios que puxam o inconsciente para a superfície. Faça um exercício rápido. Da próxima vez que encontrá-lo, preste atenção nos minutos iniciais. É ali que o inconsciente dele se revela antes que ele recoloque a máscara social. A tensão nos ombros, o brilho nos olhos, a postura do corpo ao perceber sua presença. É a parte dele que ainda não foi treinada para esconder o que sente. Esse é o território onde a verdade mora. Quando você se permite enxergar isso sem projeções, algo dentro de você também se alinha. A dúvida diminui, a intuição se fortalece, a sua própria energia se reorganiza. O universo responde a quem observa com honestidade. Há um momento em que o olhar dele já não é apenas um olhar. É um ponto de encontro entre 2 imagens internas. A que ele tem de você e a que você desperta dentro dele. Jung dizia que toda paixão começa como uma projeção. Ele não vê apenas você, vê também a parte de si mesmo que estava adormecida e que sua presença desperta. É por isso que o semblante dele muda quando você chega. É como se algo dentro dele se organizasse rapidamente para se adequar à intensidade do que sente. Repare especialmente na forma como ele tenta parecer natural. A naturalidade ensaiada é um dos sinais mais fortes da paixão reprimida. Ele ensaia passos sociais comuns, ajeita a roupa, tenta falar sem gaguejar, sorri de um jeito que não sorriria para mais ninguém. Tudo isso é o inconsciente tentando escapar da vigilância racional. Existe sempre uma brecha, uma pequena rachadura na armadura emocional. E nessa rachadura, a verdade aparece. Aqui entra uma chave poderosa: ler o intervalo. O intervalo entre o gesto e o pensamento, entre a palavra e o silêncio, entre o que ele diz e o que o corpo dele entrega. É nesse intervalo que o universo envia os avisos mais claros. Você não precisa interpretar de forma ansiosa, basta observar como quem assiste ao reflexo da lua na água. A verdade sempre treme antes de brilhar. Agora, um passo importante. Se você quer que o universo continue revelando esses sinais, você precisa abrir espaço para recebê-los. Existe uma regra simbólica antiga: aquilo que você aceita, você amplifica. Por isso, comente: eu recebo o amor. Essa frase não é superstição, é um posicionamento psicológico. O inconsciente responde a declarações de abertura. Se você não declara que está pronta para receber amor, o universo tende a enviar apenas metade das mensagens, apenas metade das oportunidades. Comentar isso é como dizer para si mesma: estou alinhada, estou desperta, estou disponível. E para ir mais fundo, existe um caminho essencial: entender exatamente o que está bloqueando sua vida amorosa agora.
Muitas vezes você percebe os sinais dele, mas não consegue entender o que impede a relação de se concretizar. Por isso, faça o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. O link está no comentário fixado. Ele revela padrões emocionais ocultos, feridas antigas, medos invisíveis que moldam suas escolhas sem que você perceba. É um espelho psicológico rápido e claro. Jung dizia que nada muda até que se torne consciente. Esse diagnóstico é exatamente isso. Enquanto você se abre para receber, observe como a energia entre vocês começa a mudar. Quando uma pessoa se declara internamente pronta, a dinâmica externa também muda. As sincronicidades aumentam, a presença dele fica mais viva. A paixão dele, antes tímida, começa a ganhar corpo. O universo só empurra o que encontra espaço para crescer. Existe um instante quase imperceptível em que o desejo dele se torna evidente sem que ele pronuncie uma única palavra. É quando a linguagem corporal entra em um estado de alinhamento involuntário. Os pés se voltam para você, o tronco acompanha, a cabeça inclina levemente quando você fala. São movimentos que não podem ser fabricados por muito tempo. Quando alguém tenta parecer indiferente, o corpo denuncia a verdade que a mente tenta esconder. Jung dizia que o inconsciente é um grande diretor de teatro. Ele coordena tudo nos bastidores, enquanto o ego tenta sustentar o papel principal. Quando um homem está apaixonado, esse diretor interno começa a improvisar cenas que escapam ao controle consciente. Ele te observa quando você vira o rosto. Ele procura sua presença mesmo em ambientes onde há muitas pessoas. Ele tenta manter distância, mas arruma motivos para se aproximar. Tudo isso nasce da função transcendente, onde desejo e medo se encontram. Existe também a intensidade do campo emocional que vocês formam sem querer. É aquele momento em que a conversa poderia ser simples, mas de repente se torna carregada, densa, quase elétrica. Você sente o clima mudar como se o ambiente ganhasse outra cor. Isso não é imaginação. É a psique dele tentando se aproximar, enquanto o ego tenta manter a compostura. A chave aqui, ver a represa, ajuda a compreender. A paixão dele é como água represada, silenciosa, acumulada, pressionando as bordas. Quanto maior o esforço para esconder, maior a tensão que se cria. E essa tensão aparece em pequenos vazamentos emocionais. O elogio dito rápido, o sorriso involuntário, o brilho nos olhos quando você chega, o nervosismo súbito quando você chega perto demais. Faça um exercício simples para perceber isso. Quando estiver com ele, observe o nível de energia entre vocês, sem tentar decifrar nada. Apenas sinta se há expansão ou retração. A energia de alguém apaixonado sempre se expande, mesmo quando a pessoa tenta se afastar. É como um calor sutil que preenche o espaço ao redor. E quando você começa a notar esses sinais, algo importante acontece. Sua autoconfiança aumenta. Você deixa de esperar certezas externas e começa a confiar na própria percepção. Isso muda completamente o seu campo emocional. O universo favorece quem está alinhado com essa clareza interna, porque a clareza elimina ruídos, elimina medo e abre espaço para o movimento real. A cada detalhe, a verdade dele se revela um pouco mais. Ele pode não admitir agora, mas a psique dele já está falando por ele. Há um ponto na relação em que a presença dele começa a se ajustar à sua sem que ele perceba. Ele tenta manter a postura, tenta parecer indiferente, mas a respiração muda quando você chega. É como se o corpo dele entendesse antes da mente. Jung dizia que o inconsciente age primeiro, e aqui isso fica evidente. Ele se aproxima um pouco demais, hesita um pouco demais, tenta parecer seguro, mas a voz entrega um tremor leve que só quem está atento percebe. A energia entre vocês começa a ficar mais quente, mais luminosa. Não é fantasia, é sincronicidade emocional. Quando duas pessoas começam a se influenciar, o campo simbólico que as conecta ganha densidade. Você sente isso quando ele te escuta com mais profundidade do que escuta os outros.
quando ele busca sua reação para validar a própria fala, quando ele cruza o olhar com você e desvia rápido demais. Nada disso é acidental. Existe uma chave poderosa aqui: ver o reflexo. Ele não reage apenas a você, reage ao que você desperta nele. Observe como a postura dele muda quando você sorri, como ele tenta alinhar o ritmo ao seu, como o olhar dele pousa em você nos momentos em que ele acha que ninguém percebe. A verdade dele vive nesses reflexos. Um pequeno exercício ajuda. Repare como ele se comporta quando você se afasta um pouco da conversa. Ele acompanha você com os olhos, ele tenta participar do assunto onde você está. A atenção involuntária é um dos sinais mais fortes de desejo emocional. E antes de seguir, faça algo simples que fortalece esse vínculo e ajuda a espalhar esse conteúdo para quem precisa. Curta o vídeo agora. Um gesto rápido, mas que ajuda o universo a entregar esse tipo de mensagem para mais gente que está no mesmo caminho de descoberta que você. O paixão dele, mesmo discreta, começa a se tornar um movimento visível. Há algo poderoso no silêncio entre duas pessoas que começam a se gostar. Não é ausência de palavras, é presença condensada. Ele parece buscar motivos triviais para ficar perto, mas não encontra frases fáceis. E aí surge esse silêncio elétrico, carregado de significados. Jung chamaria isso de campo psíquico ativo, quando duas almas começam a se reconhecer antes de qualquer decisão consciente. Esse silêncio não é desconfortável, é vibrante. Ele olha para a boca quando você fala. Ele presta atenção em detalhes que ninguém percebe. Ele tenta manter a compostura, mas o inconsciente dele cria pequenos deslizes. O sorriso involuntário, o toque desnecessário, o elogio que escapa antes que ele possa censurar. A chave aqui, sentir a ponte, ajuda a entender o que está acontecendo. É como se uma ponte invisível estivesse sendo construída entre vocês, não por intenções racionais, mas por afinidades profundas que escapam ao controle. Quanto mais ele tenta negar o que sente, mais essa ponte vibra. Um exercício simples revela isso. Na próxima interação, reduza sua fala por alguns segundos e observe como ele reage ao espaço. Se ele preencher o silêncio rapidamente, é medo de perder conexão. Se ele se aproximar, é desejo. Se ele ficar mais atento, é entrega. O inconsciente dele mostra a verdade quando você reduz o ruído ao redor. E quanto mais você percebe esses sinais, mais entende que a paixão não nasce apenas daquilo que se vê, mas daquilo que se sente, sem nome. A ponte já está lá, mesmo que ele ainda não admita. Quando a paixão começa a tocar o inconsciente, a pessoa muda sem notar. Ele começa a querer te impressionar, mas tenta parecer espontâneo. Fala de conquistas, de planos, de habilidades, mas observa secretamente sua reação. É um pedido de validação disfarçado de conversa casual. A sombra dele, aquela parte que teme rejeição, tenta esconder a vulnerabilidade, mas ela escapa pelos olhos, sempre. Repare na forma como ele se posiciona quando há outras pessoas ao redor. Ele tenta participar de onde você está, tenta se aproximar da sua energia, tenta se manter dentro do seu campo visual. Esse tipo de movimento não nasce da razão, nasce da emoção. Jung dizia que nada revela mais o inconsciente do que as escolhas espontâneas. E ele te escolhe o tempo todo, nos menores gestos. A chave aqui, ler o brilho, é essencial. O brilho que surge nos olhos dele quando você aparece não é algo que ele consegue controlar. É o inconsciente falando diretamente. É luz antes de palavra. Agora, algo crucial. Se você quer que esses sinais se intensifiquem, precisa mostrar ao universo que está pronta para receber. Então escreva "Eu recebo o amor" nos comentários.
Isso não é apenas um gesto simbólico, é um comando psicológico. Quando você afirma que recebe, você desbloqueia o fluxo emocional que antes estava preso entre medo e expectativa. O universo só entrega amor a quem se declara disponível para recebê-lo. E se você quer entender o que está bloqueando sua vida amorosa, padrões antigos, feridas emocionais, crenças invisíveis, faça o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. O link está no comentário fixado. Ele vai revelar o que está travando suas relações e o que você precisa transformar para deixar o amor entrar de verdade. Quando todas essas camadas se juntam, o olhar que ilumina, o corpo que busca, o silêncio que aproxima, a verdade se torna impossível de ignorar. A paixão dele já não vive só nos gestos, mas no campo inteiro que se forma ao redor de vocês. Jung dizia que o amor é um processo de individuação a dois. Quando duas almas se reconhecem, cada uma ajuda a outra a emergir. É isso que você está sentindo. Não é acaso, é convergência. E agora, o passo final é seu. Se você quer que o universo continue abrindo caminhos, declare sua abertura. Comente: eu recebo o amor. Essa frase legitima seu desejo interno e alinha sua energia com aquilo que você quer viver. E se ainda existe algo que bloqueia sua vida amorosa, padrões invisíveis, repetições antigas, histórias que você não escolheu, faça o quiz gratuito de diagnóstico amoroso. O link está no comentário fixado. Ele mostra com clareza o que precisa ser liberado para que o amor que já está se aproximando possa finalmente entrar. Este é o ponto onde tudo começa a mudar. Até o próximo vídeo.